Graça e paz, meu irmão, minha irmã. Essa semana estamos meditando sobre o tema O que dirige a sua vida? Eu gostaria de meditar um pouco com você sobre essa questão, mas eu gostaria de substituir a frase. No lugar de o que dirige a sua vida, eu sugiro pensarmos quem está no volante da sua vida, porque é como se fosse um carro numa viagem. E a pergunta é, quem está dirigindo esse carro? Ou seja, quem está no volante das nossas vidas? A palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4 nos diz: Então percebi que todo o trabalho e toda a habilidade para realizar algo provém da motivação de competir com os outros. Isso também é algo sem sentido, como, por exemplo, correr atrás do vento. Vamos orar? Querido Deus, convidamos Teu Espírito para ministrar o nosso coração. Traga, Senhor, luz onde há trevas, traga verdade onde há mentiras, traga libertação onde há cativeiro. Senhor, traga cura onde há enfermidade. Nós precisamos, Senhor, dessa visitação do Teu Espírito agora. Nos abençoe. Abençoe meu irmão, minha irmã, Senhor, nesse momento. Abençoe, Senhor, o seu ministério. Abençoe, Senhor, o seu discipulado. Abençoe, Senhor, o seu discipulador, os seus pastores. Abençoe, Senhor, os seus discípulos, seus irmãos mais novos. Abençoe a Tua igreja, Deus. Em nome de Jesus que oramos. Então, pensando sobre isso, nessa viagem que é a nossa vida, que como se fosse um carro, tem um volante e alguém está dirigindo esse volante da nossa vida. E a pergunta é, quem está no volante da nossa vida? O fato é, todos nós somos dirigidos por algo. Às vezes estamos sendo dirigidos por medo, talvez por culpas, talvez por desejos, talvez por opiniões, mas o que verdadeiramente deve dirigir nossas vidas é o propósito eterno de Deus. Se não tivermos clareza sobre quem está no controle da nossa vida, desse volante, nós podemos acabar em lugares que Deus nunca planejou para nós. E eu não quero estar indo nessa direção e nem você, certamente. Às vezes, quando olhamos para dentro do carro da nossa vida e olhamos lá para quem está segurando no volante, às vezes, de acordo com a palavra de Deus, vemos a culpa tentando nos dirigir. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 13, nos diz a palavra do Senhor: esquecendo-me do passado e olhando para quem está adiante. Ou seja, se nós estivermos com a nossa mente somente lá no passado, preso, nós vamos ter problemas. E quantas vezes nós estamos presos lá no passado por causa de sentimentos de culpa? Sabe, queridos irmãos, a culpa, ela nos aprisiona. Quantas pessoas que nós conhecemos estão fugindo dos erros que cometeram lá atrás e estão presas, olhando para os seus erros, e por conta disso, elas não conseguem avançar. Estão olhando no retrovisor e veem que estão presas lá nesse passado, nesse sentimento de culpa. Não podemos nos esquecer que essa graça maravilhosa de Deus, que nos libertou do passado, nos libertou para um novo começo. Precisamos olhar para frente. Se ficarmos olhando para trás, nós vamos ficar aprisionados pela culpa. A culpa nos aprisiona, mas o perdão de Deus, ele abre as portas dessa prisão para um novo caminho. Temos que ter isso em mente. Se não fizermos isso, é agir como aquele atleta que está querendo correr com as correntes presas aos seus pés. Você até se move, mas não progride. Pedro, por exemplo, após negar Jesus 3 vezes, se sentiu extremamente fracassado. Mas Pedro foi restaurado pelo próprio Jesus, foi restaurado com amor e foi restaurado com um propósito que ele compreendeu e parou de ficar olhando para trás e passou a olhar para frente em direção ao propósito do Senhor. Agora, se a culpa destrói, o ressentimento, então, ele corrói por dentro. Eu quero convidar você a olhar de novo para o volante da sua vida, lá, para o volante do carro da sua vida.
Ela está viajando, o carro está viajando. Olha lá para responder aquela pergunta: quem está dirigindo a nossa vida? Ah, meus irmãos, às vezes ao olharmos lá para dentro do volante, corremos o risco de ver quem dirigindo. Às vezes vemos o ressentimento dirigindo. Às vezes vemos a raiva dirigindo. A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32, nos diz: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, gritaria e calúnia, bem como de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros. Guardar mágoa é como beber veneno, esperando que o outro morra. O ressentimento, ele aprisiona a nossa alma. Já o perdão, por outro lado, ele liberta. Glória a Deus. O perdão não muda o nosso passado, mas ele transforma o nosso futuro. Aleluias. Sabe, queridos, guardar ressentimento é como carregar uma mala cheia de pedras por anos. Uma mochila, imagine você carregando uma mochila cheia de pedras por ano. Você cansa, porque essa mochila pesa e não te leva a lugar nenhum. Você lembra da história do José, o José do Egito? O José do Egito, ele foi traído pelos seus irmãos. Ele tinha tantos motivos para ficar dominado pela mágoa, pelos ressentimentos. Mas qual foi a decisão? Ele decidiu, ele escolheu perdoar José. E isso acabou levando ele direto ao propósito de Deus para a sua vida. Você pode ler esse texto lá em Gênesis capítulo 45, versículo 4. Mas vamos em frente. Vamos voltar a olhar lá para o volante da nossa vida. Vamos tentar descobrir quem está tentando dirigir esse nosso carro da nossa vida aí. Pois é, acabamos de falar que o ressentimento, ele muitas vezes tenta pegar no volante. Se o ressentimento ele nos prende lá no passado, há outro que tenta ocupar o lugar dele, fica disputando o lugar dele no volante da nossa vida. E esse outro se chama medo. Se o ressentimento ele nos prende no passado, o medo ele nos trava. O medo nos impede de avançar. Muitos de nós estamos sendo dirigidos pelo medo. A palavra do Senhor em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, nos diz: pois Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de autocontrole. Aleluia! Deus não nos deu o espírito de medo. Isso não vem de Deus, não é dado por Deus, mas Deus nos deu poder, espírito de poder, espírito de amor, não é? Autocontrole, porque isso tudo é resultado da direção, da unção, do mover, do agir do Espírito Santo de Deus. O medo ele nos paralisa. O medo nos convence de que nós não somos capazes. Mas Deus, ele nos capacita para vivermos com ousadia e com fé. O medo constrói muros em torno da gente, nos acastelando, nos aprisionando. Já a fé, ela constrói pontes para avançarmos, ultrapassarmos os abismos, os obstáculos. Sabe, queridos, o medo é como você tentar nadar com um colete cheio de chumbo. Aquele colete pesa. Só quando você tira esse peso é que você consegue flutuar e seguir em frente. Não faça isso. Lá em Juízes capítulo 6, vemos a história de Gideão. Gideão estava escondido, com medo, mas Deus chamou Gideão e disse: ei, valente guerreiro, guerreiro valente. E Deus transformou aquele homem amedrontado, paralisado, num líder corajoso. Então, como Gideão, respire fundos, vai lá no volante, repreenda o medo, diga: não, você não vai conduzir a minha vida, eu vou conduzir a minha vida, porque eu sei qual é o propósito de Deus para a minha vida.
Estamos ali agora, dirigindo nosso carro tranquilo, repreendemos o medo, mas de repente alguém pula ali no volante da nossa vida e começa a dizer assim, você precisa ter mais, porque quanto mais você tiver, mais você vai ficar satisfeito, mais as pessoas vão te valorizar. Ah, meu irmão, quem é essa pessoa, senão o materialismo tentando governar a nossa vida? Quantos de nós estamos sendo dirigidos pelo materialismo? Lucas capítulo 12, versículo 15 nos diz, a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ela possui. O desejo de ter mais nunca será satisfeito. A vida, ela perde o sentido quando ela é definida por aquilo que nós possuímos e não por quem somos em Cristo Jesus. Não podemos esquecer que o dinheiro, ele é um bom servo. Ah, mas ele é um péssimo senhor. Esse desejo de ter mais e mais e mais é como encher um balde furado. Por mais que a gente coloque água nele, ele nunca vai encher. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 17, a gente vê essa realidade na história daquele jovem rico. Ele preferiu permanecer com as suas posses a seguir Jesus Cristo. E nos diz a palavra que ele saiu triste porque ele não conseguiu largar aquilo que ele possuía, porque a identidade dele estava relacionado com aquilo que ele possuía. Ele tinha medo de vender, perder tudo aquilo e de ficar sem identidade. Que pena que a identidade dele estava relacionada com aquilo que possuímos. É por isso que tantas pessoas, não é, ficam ali lutando para ter mais, para ter mais, para ter mais. Por quê? Para se sentir mais aceito, mais valorizado, mais amado. Que coisa terrível é isso. Repreenda o materialismo. Segure novamente no volante da tua vida. Mas tome cuidado, porque além do materialismo vai ter outra coisa que vai tentar segurar no volante da tua vida. Ah, meu irmão, minha irmã, se o materialismo ele nos ilude, a necessidade de aprovação nos escraviza. Quantas vezes estamos ali segurando o volante da nossa vida e aquele sentimento de eu preciso ser aprovado pelas pessoas. Você não precisa ser aprovado pelas pessoas, você precisa ser aprovado por Deus. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, a palavra do Senhor nos diz, acaso procuro agradar as pessoas? Acaso procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse tentando agradá-las, não seria servo de Cristo. Paulo está dizendo, se eu descobrir que estou tentando agradar fulano, ciclano, beltrano, eu vou descobrir que eu não sou mais servo de Cristo, sou servo dessas pessoas. Quando esse sentimento pega no volante da nossa vida, o que acontece? Nós começamos a olhar para nós mesmos e começamos a perceber que estamos sendo dominados por um sentimento, um desejo, uma necessidade de agradar a todo mundo. Escute, tentar agradar a todos é uma missão impossível. Quando vivemos na busca da aprovação das pessoas, na medida que vamos avançando nessa direção, nós vamos nos afastando da vontade de Deus. Escute aqui, meu irmão, minha irmã. Quem vive pela aprovação dos outros, morrerá pela rejeição deles. Sabe, quem tenta fazer isso, é como se essa pessoa tivesse ligado o rádio e sintonizado vários rádios ao mesmo tempo. Você nunca ouvirá uma mensagem de forma clara, porque tem inúmeras vozes falando ali no teu ouvido. Lá em Samuel, capítulo 15, versículo 24, nós vemos a história de Saul. Saul, ele estava tentando, nos diz o texto, Saul, ao tentar agradar o povo, desobedeceu a Deus e perdeu o seu reinado. Então, meu irmão, repreenda essa necessidade de querer agradar as pessoas. A única pessoa que você precisa agradar é a Deus. Amém? Então, estamos terminando aqui a reflexão. Se nós não formos dirigidos por essas coisas todas, né? Se nós não formos guiados por essas pessoas que seguram no volante da nossa vida, quem deve nos guiar? E a resposta está lá em Mateus capítulo 25, versículo 21. Conhecer o propósito de Deus é o que dá sentido, simplicidade, prioridade, motivação e preparação para a eternidade.
O verdadeiro sucesso está em ouvir de Deus. Ouvir o quê? Aquela frase maravilhosa: muito bem, servo bom e fiel. Aleluias. Lembre-se, você não foi criado para agradar o mundo. Você foi criado para cumprir o propósito eterno de Deus. Que Deus te abençoe. Fique na paz.